E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Tudo beleza? Aí nesse mundão de Deus, onde você estiver, ó, bacaninha, legal, tudo tranquilo? Ó, antes de qualquer coisa, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Qualquer comentário seu é sempre bem-vindo, pode ser de crítica, pode ser de elogio, qualquer comentário eu já estou agradecendo de antemão, beleza? Olha só, hoje eu quero falar um pouquinho disso aqui, ó. Oliver Sacks, um antropólogo em Marte. Esse livro é muito bom, muito especial para mim, porque há algum tempo atrás eu fiz um vídeo baseado nesse livro aqui, O Tempo de Despertar, que virou filme. Tem inclusive aqui no canal. Fiz um vídeo sobre esse livro, que tem um filme que é muito bom, com Robert De Niro, e Robin Williams fazendo o papel do Oliver Sacks. Um livro muito bom, que vale a pena pra caramba você ler e você também assistir o filme. Mas, voltando aqui para o nosso queridíssimo Oliver Sacks, esse livro, Um Antropólogo em Marte, que ele conta 7 casos, porque como ele costumava fazer na vida dele, né, de neurologista e psicólogo, ele gostava dos casos, ele tinha essa facilidade de encontrar casos que remetessem a algo assim bem assombroso, pode-se dizer, né? No mínimo assombroso, de pessoas assombrosas com casos assim bem atípicos. As pessoas não normais, pode-se dizer, né? Com algum tipo de deficiência dentro desse nosso processo de mundo de normalidade, onde aquelas pessoas que fogem ao normal, entendeu? Elas são vistas como estranhas muitas vezes. Era algo que ele gostava pra caramba de enfatizar nos seus livros, que aqui, ó, inclusive, ó, vou citar, ó, Alucinações Musicais, tá vendo, ó? Esse livro aqui, ó, a foto do Sacks, tá vendo? E esse outro aqui, ó, Vendo Vozes, que eu também futuramente vou fazer vídeos. Então ele gostava de contar esses casos que remetiam exatamente a essas figuras estranhas, essas X-Men, né? Essas pessoas diferentes que causavam algum tipo de transtorno no meio social, os chamados anormais, né? Pessoas que não são normais, para o nosso, ó, bem dizendo, para o nosso mundo que de normal, né? Eu, você, que nos consideramos, né, figuras comuns do social. Então, ele vai trabalhar nesse Um Antropólogo em Marte 7 casos, entendeu? Aí ele vai citar aqui o caso do pintor daltônico, um sujeito que por ser daltônico, ele não enxergava cores, ele pintava tudo cinza. Todas as obras de arte, todas as pinturas que ele fazia, elas eram vistas com cinza. A forma como ele enxergava, a forma como saía daqui para a tela, o mundo ao redor dele era todo cinza. Então as pinturas que ele assim, pintar sem a cor já é estranho, né? Entendeu? Pintar sem cor já era estranho. Como ele não enxergava direito as cores, o mundo dele era cinza, então ele jogava na tela exatamente essas dimensões do eu dele, do profundo, do como ele via esse mundo e como ele jogava isso na tela, entendeu? Tem o caso também do último hippie, que é o sujeito que em 1969 entrou para uma comunidade Hare Krishna, entendeu? E dentro dessa comunidade Hare Krishna ele foi passando a viver praticamente dentro daquela bolha Krishna, dentro daquela bolha da seita, e ali ele teve como é que se fala, um abscesso no cérebro, e o mundo dele passou a ser até 1968. Ele congelou no tempo até 1968, e tudo que ele viveu de 68 para frente não existia. Ele perdeu todo o foco, ele perdeu toda a visão de mundo adiante. Assim, o Oliver Sacks, inclusive, leva ele a um show de uma banda de rock
em 1990 e alguma coisa, ele vê os integrantes da banda tinham envelhecido nesse período entre 68 e 91, 92, mas ele via os indivíduos da banda como ainda aqueles caras de 1968 para trás, a banda favorita dele. Ele era incapaz de ele parou no tempo, ele se fechou no tempo, depois de ter entrado para a seita e depois de ter tido o problema no cérebro. Então ele passou a viver só até 1968. Ele não tinha memórias de nada do que aconteceu depois de 1968. Nada, zero. Entendeu? E ele absolutamente satisfeito com isso. Entendeu? Dentro desse universo dele, familiar, né? Familiar, etc, etc. O mundo dele parou em 1968 e não avançou mais em nada. Entendeu? Todas as conversas dele, tudo que ele falava, girava até 1968. Depois disso, ele não teve mais memória. Uma vida de cirurgião, que conta a história do sujeito que sofre da síndrome de Tourette, que eu quero até ler um pouquinho aqui sobre, entendeu? Que ele vivia totalmente... ele era cirurgião, para começo de conversa, que o cara que tem a síndrome de Tourette, ninguém vai em sã consciência, vai querer se colocar na mão de um cirurgião que sofre dessa síndrome, entendeu? Não é bem aceito socialmente. E ele ainda pilotava avião. Olha só isso aqui que ele está falando. Ó. A síndrome de Tourette pode ser vista em qualquer raça, qualquer cultura, qualquer camada da sociedade. Pode ser reconhecida numa vista de olhos, uma vez que se esteja familiarizado com ela. E casos de grunhidos, crispações, caretas, estranhos gestos e blasfêmias e xingamentos involuntários foram registrados por Areteu da Capadócia há quase 2000 anos. Sua definição clínica, no entanto, não ocorreu antes de 1885, quando Georges Gilles de Latourette, um jovem neurologista francês, aluno de Charcot e amigo de Freud, juntou esses relatos históricos a observações de alguns de seus próprios pacientes. A síndrome, como ele a descreveu, era caracterizada sobretudo por tiques convulsivos, mímica involuntária e a repetição de palavras e atos dos outros, ecolalia e ecopraxia, e pelas expressões involuntárias ou compulsivas e xingamentos e obscenidades, coprolalia. Alguns indivíduos, apesar de seu sofrimento, apresentam uma extravagante indiferença ou despreocupação. Outros, uma tendência de fazer estranhas e em grande parte espirituosas associações oníricas ocasionais. Outros, um comportamento impulsivo e provocativo ao extremo, testando constantemente os limites físicos e sociais. Outros, uma reação agitada e incessante ao meio ambiente, atirando-se sobre tudo, farejando as coisas ou arremessando objetos subitamente. E outros ainda, uma extrema estereotipia e obsessão. Nunca houve dois pacientes que se assemelhassem completamente. Qualquer doença introduz uma duplicidade na vida, um algo com suas próprias necessidades, exigências, limitações. Com a síndrome de Tourette, o algo toma a forma de uma compulsão explícita, uma multiplicidade de impulsos e compulsões explícitas. O sujeito é levado a fazer isso ou aquilo contra a sua própria vontade, ou em deferência à vontade alienígena do algo. Pode haver um conflito, uma concessão, um conluio entre essas vontades. Assim, ser possuído pode ser mais que uma figura de linguagem para alguém com um distúrbio impulsivo como a síndrome de Tourette. E não há dúvida de que na Idade Média ela foi por vezes vista literalmente como possessão. O próprio Tourette era fascinado pelo fenômeno e escreveu uma peça sobre a epidemia de possessão demoníaca na cidade medieval de Loudun. Mas a relação entre a doença e o sujeito, o algo e o eu, pode ser particularmente complexa na síndrome de Tourette, sobretudo se esteve presente desde a tenra infância, crescendo com o eu, entrelaçando-se com ele de todas as formas possíveis. A síndrome de Tourette e o eu formam um para o outro, passam cada vez mais a complementar um ao outro, até finalmente, como num longo casamento, tornarem-se um único ser composto.
Essa relação é com frequência destrutiva, mas também pode ser construtiva, podendo dar rapidez, espontaneidade e uma capacidade para desempenhos incomuns e surpreendentes. Com toda a sua intrusão, a síndrome de Tourette também pode ser usada criativamente. Por que o Oliver Sacks tem essa visão? Basicamente porque ele via que todo o problema que o ser humano podia ter, ele podia tirar algo daquilo. Por exemplo, no próprio livro ele cita que no começo do livro ele cita que ele pensou em juntar esses casos num livro depois que ele sofreu um acidente e ele ficou com a parte direita dele do braço, ele sofreu um acidente provavelmente de moto e ficou com sem poder escrever com a parte essa parte direita né, a mão direita, o braço direito e tal, sem uso. E aí ele teve que aprender a fazer as coisas, a escrever com a mão esquerda, coisa que ele não fazia, entendeu? Então nesses casos ele vai citar exatamente essa questão do ser humano tirar algum proveito de algum tipo de deficiência, entendeu? Por exemplo, igual no caso do sujeito daltônico, que ele passa a pintar, a partir do momento que ele começa a se ver daltônico, sem poder enxergar as cores direito, aí ele passa a usar isso para pintar, e aí saem as pinturas de cor cinza, né? Aqui, ó, mesmo nos anos posteriores à sua definição, ele ainda falando da Tourette aqui, né? Ela costumava ser vista não como uma doença orgânica, mas moral, uma expressão da maldade e fraqueza da vontade a ser tratada pela correção dessa última. Entre os anos 20 e os 60, tendeu a ser vista como uma doença psiquiátrica, a ser tratada pela psicanálise ou pela psicoterapia, mas isso no geral também se mostrou ineficaz. Com a demonstração no início dos anos 60 de que o medicamento haloperidol podia suprimir dramaticamente seus sintomas, a síndrome de Tourette passou a ser vista numa reviravolta súbita como uma doença química, resultado do desequilíbrio de um neurotransmissor, a dopamina, no cérebro. Mas todas essas visões são parciais e reducionistas e deixam de fazer justiça à total complexidade da doença. Nem um ponto de vista biológico, nem psicológico ou sociomoral são adequados. Devemos ver a síndrome de Tourette não apenas simultaneamente pelas três perspectivas, mas por uma perspectiva interior existencial da própria pessoa afetada. Como em toda parte, aqui as narrativas interiores e exteriores também devem se fundir. É de se imaginar que muitas profissões encontram-se fechadas para as pessoas com elaborados tiques e compulsões ou comportamentos estranhos e extravagantes, mas este não parece ser bem o caso. A síndrome de Tourette atinge talvez uma pessoa em 1000 e é possível encontrar gente com sintomas, por vezes, ou os mais severos, em praticamente todas as atividades. Há escritores touréticos, matemáticos, músicos, atores, disc-jockeys, operários, assistentes sociais, mecânicos, atletas. É de se imaginar que certas coisas estejam completamente fora de cogitação, sobretudo, talvez o trabalho intrincado, preciso e firme de um cirurgião. Aí ele vai contar exatamente esse caso, né? Que além do... Ele até disse numa entrevista que ele não viu problema nenhum no sujeito ser... Porque quando ele estava fazendo a cirurgia, o Tourette sumia. É fascinante, desaparecia. E ele tinha uma precisão danada, entendeu? Assim, o maior medo dele foi quando ele foi pegar um avião com o sujeito. Que o Tourette não desapareceu com ele pilotando o avião. Mas aí dá um certo temor nele, na época, quando ele estava com o sujeito. Muito bom. Outros casos aqui, ó, que ele vai no livro, né? Do ver e não ver, que é o sujeito que durante 50 anos ele nasceu cego, e viveu confortavelmente com isso durante os seus 50 anos. Ele tinha uma catarata. Mas aí a vida totalmente, né? Imagina, pacata, tranquila, com o seu trabalho lá, tal. Aí ele acaba arrumando uma namorada. E essa namorada o incita a fazer a operação da catarata, né? Para que ele voltasse a enxergar. Entendeu? E ele extremamente confortável na situação dele, de vida dele, de existência dele, tal, como certo, tal. Nasceu assim.
Aí ele faz a operação e passa a enxergar depois de 50 anos. E isso é absolutamente novo para ele. Absolutamente novo. Entendeu? Ele passa a ter uma outra vida. Como ele estava confortável com a cegueira, que era o estilo de vida dele, que era a existência dele, ele nasceu assim. Quando ele passa a enxergar, aquilo há uma mudança total de vida. É mais ou menos, seria assim, exemplificando, seria você que é um vidente aí, você vidente, você se torna cego. Você vai ter que reaprender tudo, toda a sua vida, você vai ter que modificar. Você vai ter que retrabalhar tudo de novo, do zero. Se fosse uma criança, ainda vai, mas um adulto de 50 anos é muito complexo. E ele tenta adentrar esse mundo. A princípio a mãe tinha sido contra, mas aí, né, ele escuta a namorada, escuta a mãe, faz a cirurgia, mas aquilo não é confortável para ele de forma alguma. Ele tem que reaprender até a escrever, tem que deixar de usar o tato nas coisas, pegar as coisas. Ele começa a ver ele começa a ver os bichos pela primeira vez, enxergar os bichos, não pode tocar nos animais, né? Não pode tocar, é pedido a ele que não faça mais isso, então ele tem que retrabalhar, tem que aprender a escrever, né? Que antes ele lia em braille, aprender a se alfabetizar, né? Com as letras que nós usamos no nosso dia a dia, o nosso alfabeto. Isso vai trazendo um transtorno terrível para a vida dele. Entendeu? E assim, muitos, até o Oliver Sacks cita que muitos casos que aconteceram no passado, o indivíduo entra num processo de depressão e morre, e morreria. Nele, o organismo que o próprio Sacks vai falar aqui, que o organismo, por incrível que pareça, o organismo arruma uma outra cegueira para ele se sentir confortável. Porque, assim, você vê a maravilha, a beleza que é o corpo humano, os mínimos detalhes nas coisas. Aquilo que você é o que você é, entendeu? Nenhum indivíduo pode ser semelhante a você em nada. Você é único. Você é único. E esse indivíduo, por ter vivido esses 50 anos cego, ele não se adapta a esse processo de voltar a enxergar. E assim, tinha duas opções. Ou ele entrava em depressão e morreria, entendeu? Que poderia acontecer. Aí o que o organismo arruma? Arruma uma nova cegueira para ele. Aí ótimo. Todo mundo ao redor, né? Que nós videntes, né? Ficaríamos, nossa, meu Deus, que tristeza, como aconteceu isso? Eu estava indo tão bem. E ele fica extremamente satisfeito com isso. Entendeu? Nossa, que se vai fazer, né? Puxa vida, o que eu faço? Mas assim, por dentro, extremamente satisfeito por voltar a não enxergar. Entendeu? É sensacional, sensacional. Aqui. Tem outro caso, desses 7, né? A paisagem dos seus sonhos, que é um italiano que tinha vivido na cidadezinha, né, até os 10 anos de idade, até 1942, quando os alemães eles invadem essa cidade italiana e fazem uma destruição. A cidade era idílica, lindíssima a cidade. Bem, né, com seus arvoredos, suas plantações, a paisagem dos sonhos. E esse indivíduo ele é obrigado a sair desse lugar bucólico, entendeu? Dessa maravilha. E ele tem na mente dele a visão da infância desse lugar paradisíaco. E ele adquire, por conta disso, uma super memória sobre todos os fatos, sobre tudo que gira em torno desse local que ele viveu. Por isso que eu falei da questão do indivíduo ser único. Ele único. Ele desenvolveu uma super memória e nenhum outro tinha algo parecido. Ele era capaz de descrever nos mínimos detalhes. Ele era assim, um indivíduo tão chato, entendeu? Que o assunto de vida dele era falar, é como se ele estivesse preso numa bolha,
numa bolha de tempo. O Oliver Sacks até chega a citar o Marcel Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, esse algo, esse amor, essa memória dele pelo aquilo que ele perdeu por conta dos nazistas. E ele começa a pintar, ele começa a viver a vida dele, vai para a Califórnia, nos Estados Unidos, lá para São Francisco, e ele começa a pintar esse local, entendeu? Ele vai viver de memória, vai viver a vida, ele vai ganhar dinheiro, ele vai existir por conta dessa memória. E um dia, com o Oliver Sacks, ele retorna à cidadezinha italiana. Ele retorna a essa cidade. Entendeu? Ele já é uma celebridade, pode-se dizer. Inclusive, eu até pesquisei na internet o indivíduo. Ele está vivo. Ele volta a essa cidade depois de, 40 anos. E há um confronto das memórias dele, né, as memórias que ele tinha de infância, com o novo. Entendeu? Aquilo é forte para ele. Ele reencontra figuras já envelhecidas, ele reencontra a irmã, entendeu? Que ficou por lá, entendeu? A irmã já envelhecida, ele encontra amigos. Há um confronto das memórias dele, do passado, com o que ele estava vendo da cidade, entendeu? Os quadros dele são belos, são belíssimos. Mas a cidade tinha passado por um processo de destruição por conta dos nazistas, como eu falei. Então ela nunca mais foi aquilo quer dizer, o único indivíduo que tinha a memória perfeita do que era a cidade era exatamente ele. Nenhum outro. Porque o que se perdeu depois de 42, só quem podia falar de memória nos mínimos detalhes, era esse indivíduo. A sequência aqui, Prodígios, que ele vai falar de um autista, mas eu quero falar do que dá o nome ao título do livro, né, O Antropólogo em Marte. Ele vai conhecer a figura fantástica da... Deixa eu pegar aqui o nome dela aqui, que eu tenho uma dificuldade danada. A Temple Grandin. Eu tenho uma dificuldade danada com esse nome. A Temple Grandin, inclusive, tem filme, que é uma autista, entendeu? Só que, antes de começar a falar sobre isso, eu quero dar uma lida aqui para ver o que o Oliver Sacks fala sobre o autismo. Aqui. O autismo foi descrito quase que simultaneamente por Leo Kanner e Hans Asperger nos anos 40. Mas o primeiro parecia vê-lo como um desastre consumado, enquanto o segundo achava que podia ter certos aspectos positivos e compensatórios. Uma originalidade particular de pensamento e experiência que pode muito bem levar a conquistas excepcionais na vida adulta. Fica claro, mesmo nesses primeiros relatos, que existe uma vasta gama de fenômenos e sintomas no autismo, e muitos outros podem ser acrescentados aos que foram listados por Kanner e Asperger. A grande maioria das crianças examinadas por Kanner é retardada, em geral gravemente. Uma proporção significativa tem convulsões e pode sofrer de sinais e sintomas neurológicos suaves. Toda uma gama de movimentos automáticos ou repetitivos, como espasmos, tiques, balanços, giros, brincadeiras com os dedos ou batidas com as mãos, problemas de coordenação e equilíbrio, dificuldades peculiares, por vezes, ao iniciar um movimento semelhante ao que se vê no mal de Parkinson. Também pode haver com muita proeminência um amplo espectro de reações sensórias anormais e com frequência paradoxais, com algumas sensações intensificadas ou mesmo intoleráveis, outras que podem incluir a percepção da dor, diminuídas ou aparentemente ausentes. Pode haver, se a linguagem for desenvolvida, distúrbios linguísticos complexos e estranhos, uma tendência à verborragia, conversa vazia e um discurso dominado por clichês e fórmulas. A psicóloga Doris Allen descreve esse aspecto do autismo como uma deficiência semântico-pragmática. Em contraposição, as crianças do tipo examinadas por Asperger têm em geral uma inteligência normal e por vezes muito superior e menos problemas neurológicos. Kanner e Asperger trataram o autismo clinicamente, fazendo descrições com tamanha riqueza e precisão que mesmo hoje, 50 anos depois, na época do livro, né, é difícil superá-los.
mas foi apenas nos anos 70 que Beth Hermelin e Neil O'Connor e seus colegas em Londres, formados na nova disciplina da psicologia cognitiva, dedicaram-se à estrutura mental do autismo de uma maneira mais sistemática. Seu trabalho, e o de Lorna Wing em particular, sugere que existe um problema essencial, uma tríade consistente de deficiências em todos os indivíduos autistas, deterioração da interação social com os outros, da comunicação verbal e não verbal e das atividades lúdicas e imaginativas. O surgimento dessas três juntas, segundo eles, não é fortuito. Todos são expressões de um distúrbio único e fundamental de desenvolvimento. Eles sugerem que os autistas não têm nenhum conceito verdadeiro ou sentimento em relação às outras mentes ou às suas próprias. Eles não têm, no jargão da psicologia cognitiva, qualquer teoria da mente. No entanto, essa é apenas uma hipótese entre várias. Nenhuma teoria até agora abarca a totalidade do conjunto de fenômenos vistos no autismo. Kanner e Asperger continuaram nos anos 70 a refletir sobre as síndromes que tinham delineado mais de 30 anos antes, e todos os profissionais de ponta de hoje passaram 20 anos estudando-as. O autismo, como tema, toca nas mais profundas questões de ontologia, pois envolve um desvio radical no desenvolvimento do cérebro e da mente. Nossa compreensão está avançada, mas de uma maneira provocadoramente vagarosa. O entendimento final do autismo pode exigir tantos avanços técnicos como conceituais, para além de tudo o que hoje podemos sonhar. O quadro do autismo infantil clássico é terrível, ele vai prosseguir aqui. A maioria das pessoas, e de fato dos médicos, se questionada sobre o autismo, faz uma imagem de uma criança profundamente incapacitada, com movimentos estereotipados, talvez batendo com a cabeça, com uma linguagem rudimentar, quase inacessível. Uma criatura a quem o futuro não reserva muita coisa. É verdade que, curiosamente, a maioria das pessoas fala apenas de crianças autistas e nunca de adultos, como se de alguma maneira as crianças simplesmente sumissem da face do planeta. Mas embora possa haver de fato um quadro devastador aos 3 anos de idade, alguns jovens autistas, ao contrário das expectativas, podem conseguir desenvolver uma linguagem satisfatória, altamente intelectuais. Podem se tornar seres humanos autônomos, aptos para uma vida pelo menos aparentemente completa e normal, mesmo se encobrindo uma singularidade autista, persistente e até profunda. Asperger tinha uma ideia mais clara que Kanner sobre essa possibilidade. Daí nos referimos hoje a esses indivíduos autistas com alto desempenhos, como portadores da síndrome de Asperger. A diferença definitiva talvez seja que as pessoas com a síndrome de Asperger podem nos falar de suas experiências, de seus sentimentos e estados interiores, ao passo que aqueles com autismo clássico não são capazes disso. Com o autismo clássico não há janelas e podemos fazer apenas inferências. Com a síndrome de Asperger há uma consciência de si e ao menos algum poder de introspecção e relato. Só para dar um adendo aqui, hoje síndrome de Asperger é TEA, transtorno do espectro autista, só para não, porque a nomenclatura ela deu uma mudada, tá? Quando esse livro escreveu aqui ainda era síndrome de Asperger, mas eles mudam isso de tempos em tempos. Aqui, ó, ele continua, né? Se a síndrome de Asperger é radicalmente diferente do autismo infantil clássico, numa criança de 3 anos todas as formas de autismo podem parecer as mesmas, ou se há uma continuidade entre os casos mais graves de autismo infantil, acompanhados talvez por retardo mental e vários problemas neurológicos, e os indivíduos mais dotados e com altos desempenhos ainda é motivo de discussão, Isabelle Rapin, uma neurologista especializada em autismo, frisa que as duas condições podem ser diferentes a nível biológico, mesmo se por vezes se assemelham a nível comportamental. Também não está claro se essa continuidade deveria ser estendida para incluir a posse de traços autistas isolados, preocupações e fixações intensas e peculiares em geral, associadas a uma relativa distância e recuo social, como se percebe uma quantidade de pessoas convencionalmente chamadas de normais, ou vistas no máximo como pouco estranhas, excêntricas, pedantes ou reclusas, né? Como se todo mundo no fundo tivesse um traço de autismo, né, na sua existência, entendeu?
sua base. A causa do autismo também tem motivos de discussão. Sua incidência é de 1 em 1000, ocorrendo em qualquer lugar do mundo, com características notavelmente constantes até nas culturas mais diferentes. Em geral, não é detectado no primeiro ano de vida, mas costuma se tornar evidente no segundo e no terceiro ano. Embora Asperger o visse como uma deficiência biológica de contato afetivo, inata, congênita, análoga a uma deficiência física ou intelectual, Kanner tendia a vê-lo como um distúrbio psicogênico, um reflexo de maus pais e mais especialmente de uma mãe geladeira. Bruno Bettelheim, né? Mãe geladeira, distante, fria e com frequência profissional. Naquela época, o autismo era frequentemente visto como de natureza defensiva ou confundindo com esquizofrenia infantil. Toda uma geração de pais, particularmente as mães, foi levada a se sentir culpada pelo autismo dos filhos. Apenas nos anos 60 é que essa tendência começou a ser revertida e a natureza orgânica do autismo a ser totalmente aceita. O texto de Bernard Hinland, Infantile Autism, de 1964, teve papel importante nisso. Que a disposição para o autismo seja biológico é algo que não está mais em questão, mas nem as provas cada vez maiores de que ele seja, em alguns casos, genético. Geneticamente, o autismo é heterogêneo, por vezes dominante, por outras necessidades. Ele é mais comum nos homens. A forma genética pode ser associada no indivíduo ou na família afetada a outros distúrbios genéticos como dislexia, distúrbios de déficit de atenção, distúrbios obsessivos compulsivos ou síndrome de Tourette, como eu coloquei no outro caso. Mas o autismo também pode ser adquirido, o que foi percebido pela primeira vez nos anos 60 com a epidemia de rubéola, quando um grande número de bebês cujas mães tiveram a doença durante a gravidez acabaram desenvolvendo-o. Ainda não se sabe se as chamadas formas regressivas do autismo, por vezes com perdas abruptas de linguagem e comportamento social em crianças entre os 2 e 4 anos que anteriormente vinham se desenvolvendo de uma forma relativamente normal, são causadas geneticamente ou pelo meio. O autismo pode ser uma consequência de problemas metabólicos, como a fenilcetonúria, ou mecânicos, como a hidrocefalia. O autismo ou as síndromes com características autistas pode aparecer mesmo durante a vida adulta, embora raramente, em especial após certas formas de encefalite. Alguns dos meus pacientes de tempo de despertar, que eu creio também tinham elementos do autismo. E, no entanto, os pais de uma criança autista que veem seu filho retrocedendo em relação a eles, ficando distantes, inacessíveis, sem reações, podem continuar inclinados a assumir a culpa. Podem ver-se lutando para se relacionar e amar uma criança que aparentemente não lhes corresponde. Pode fazer esforços sobre-humanos para agarrar uma criança que vive num mundo inimaginável e alheio, e ainda assim todos os seus esforços podem parecer vãos. De fato, a história do autismo tem sido em parte uma busca desesperada e uma promoção de avanços de todo tipo. O pai de um menino autista me falou sobre isso com certa amargura. Eles aparecem com um novo milagre a cada 4 anos. Primeiro foram as dietas por eliminação, depois magnésio e vitamina B, depois o direcionamento forçado, depois o condicionamento operante e a modificação de comportamentos. Agora toda a excitação se concentra na dessensibilização auditiva e a comunicação facilitada. Aos 12 anos, esse menino continuava provocadoramente mudo e inalcançável, e sua condição havia desafiado toda forma de tentativa terapêutica, donde o pessimismo do pai e sua condenação obstinada. Os resultados parecem extremamente variados. Certos indivíduos podem responder de maneira espetacular a alguns desses métodos, enquanto outros não mostram praticamente nenhuma reação. Isso é uma tremenda uma verdade, porque você pode querer encaixar, Você pode querer encaixar fórmulas, mas essas fórmulas elas valem para alguns indivíduos, mas não valem para outros, entendeu? Olha lá, aí ele continua aqui, finalizando, Não há duas pessoas com autismo que sejam iguais. Sua forma precisa ou expressão é diferente em cada caso. Além disso, pode haver uma interação mais intrincada e potencialmente criativa entre os traços autistas e as outras qualidades do indivíduo. Assim, ainda que um simples passar de olhos
possa ser suficiente para o diagnóstico clínico, será só levado em conta a totalidade da biografia do indivíduo que pode ter a esperança de compreender realmente o autismo. Aí ele vai falar aqui da Temple Grande, que é uma mulher espetacular, Ele vai passar um tempo com ela, entendeu? Vai rodar com ela para cima e para baixo, vai notar todos os processos autísticos da Temple Grande, as coisas que ela fez, as realizações. Se você tiver curiosidade, tem um filme, tá? Eu vou botar até aqui a capa do filme, ó, Temple Grande, para você assistir. E tem também o livro que foi baseado, o livro dela que foi baseado para ser feito o livro. O mais legal do Oliver Sacks é que esse texto aqui é dos anos 90. Ela escreveu o livro dela em 1986 e o filme é de 2005, 2006. Então ele vai passar um tempo com ela e vai começar a perceber que ela assim, mesmo sendo autista, ela é uma mulher extraordinária. Uma mulher extraordinária, capaz de feitos assim, incríveis. Feitos incríveis. Que mesmo uma pessoa dita normal não teria capacidade de fazer. Mas assim, ela é assim, uma mulher bem distante, né? Não desenvolvendo sentimentos de afeição, carinho, essas coisas que o autista, né, no clichê básico, não. Mas mesmo assim é capaz de fazer coisas assim fabulosas, né? Fabulosas. A mulher ela conseguiu desenvolver trabalhos com animais, né? Com gado, para evitar o sofrimento dos bichos. Ela criou um sistema para que os animais tenham uma morte né, ter uma morte menos traumática, para dizer. Ela desenvolveu equipamentos que na época da faculdade dela foi assim, motivo de riso. Ela desenvolveu uma máquina para abraço, entendeu? Que ela entra dentro dessa máquina e a máquina dá um abraço nela, como se fosse uma espécie de robô, um útero, né? Dá um abraço nela. Então ele vai passando esse período com ela e vai anotando todas essas características, né, do modo autista dela, que ficou absolutamente famoso. Nesse livro aqui, inclusive, tem um outro caso, que ele também fala também do autista, do menino, que é um pintor, e esse menino desenvolve uma, assim, totalmente distante, mas é capaz de desenhar qualquer coisa que ele quisesse. Qualquer coisa que ele quisesse. O Oliver Sacks vai dar uma rodada com ele, pela Europa, vai na Rússia, vai em Paris, vai olhar e ele é capaz de desenhar qualquer coisa assim, assim, extraordinariamente bem feito, sim, como se fossem retratos. E depois ele desenvolve também um amor também pela música, capaz de cantar e tocar qualquer instrumento. Um negócio assim incrível, fabuloso. E dá para notar que o Oliver Sacks ele fica assombrado com isso. Os assombros, né, que ele relata aqui, de ver assim, a capacidade desses indivíduos de fazerem coisas assim impensáveis, né? O indivíduo, nós seres comuns, entendeu? Com muito estudo, por exemplo, esse menino, esse adolescente, ele ele não precisa de muito. Se o sujeito tocasse a melodia, desse as notas para ele, já saía tocando sem nenhum problema, e nunca estudou música, coisa nenhuma, entendeu? Já rapidamente. Olha só o que ele cita aqui, ainda no caso da Temple Grande. Como é que é? Falando sobre a emoção dela. A própria explicação de Temple para isso é meramente mecânica. O circuito emocional não foi fisgado. Isso é a Temple falando, né? O circuito emocional não foi fisgado. É o que está errado. Pela mesma razão, ela não tem uma consciência. Ela não tem um inconsciente, ela diz. Não recalca memórias e pensamentos como as pessoas normais. Não existe arquivos recalcados na minha memória, ela afirma. Você tem arquivos que estão bloqueados. Não tenho nenhum que seja tão penoso a ponto de ser bloqueado. Não existem segredos ou portas fechadas. Nada está escondido.
Posso deduzir que existem áreas escondidas em outras pessoas, de forma que não suportam falar de certas coisas. A amígdala tranca o arquivo do hipocampo. No meu caso, a amígdala não produz emoção suficiente para fechar os arquivos do hipocampo. Fiquei pasmo, o Oliver Sacks, né? Fiquei pasmo e disse: ou você está errada, ou existe uma diferença quase inimaginável de estrutura psíquica. O recalque é universal entre os seres humanos. Mas após ter falado, tive menos certeza. Era capaz de imaginar condições orgânicas em que o recalque pudesse deixar de se desenvolver, ou ser destruído ou subjugado. Parecia ter sido o caso do mnemonista de Lúria, que, embora não sendo autista, tinha lembranças tão nítidas a ponto de serem inesgotáveis, mesmo se algumas fossem tão penosas que teriam com certeza sido recalcadas se houvesse fisiologicamente a possibilidade. Eu próprio tive um paciente em que uma lesão dos lobos frontais do cérebro liberou algumas das lembranças mais profundamente recalcadas de um assassinato que cometera, forçando-a sobre sua consciência aterrorizada. Tive outros pacientes, um engenheiro com uma lesão maciça do lobo frontal em consequência de uma hemorragia que eu via com frequência lendo Científica América. Continuava apto a entender a maioria dos artigos, mas dizia que eles não lhe provocavam mais nenhum espanto, o que antes fora fundamental para sua paixão pela ciência. Esse caso aqui que ele vai citar é sensacional, cara, isso aqui, ó. Outro homem, um juiz aposentado, descrito na literatura neurológica, teve uma lesão do lobo frontal em consequência de fragmentos de uma granada no cérebro e, por conseguinte, viu-se totalmente desprovido da emoção. Poder-se-ia pensar que a falta de emoção e as propensões que a acompanham o tornariam mais imparcial, um juiz sem igual. Mas ele mesmo, com grande discernimento, renunciou ao cargo, alegando não poder mais entender com compaixão os motivos de alguém preocupado, e que, já que a justiça envolvia o sentimento e não apenas o pensamento, sua lesão o desqualificava totalmente para o cargo. Tais casos nos mostram como toda a base afetiva da vida pode ser podada por uma lesão neurológica. Mas há algo ainda mais seletivo sobre os problemas afetivos do autismo. Não existe de jeito nenhum uma afabilidade e insipidez completas, a despeito dos comentários de Temple sobre o circuito emocional ou amígdala. Um autista pode ter paixões violentas, fixações e fascinações intensamente carregadas ou, como Temple, uma ternura e uma preocupação quase avassaladora em certas áreas. No autismo não é o afeto em geral que é defeituoso, mas o afeto em relação à experiência humana, às experiências humanas complexas, predominantemente as relações sociais, mas talvez outras associadas, estéticas, poéticas, simbólicas, etc. De fato, ninguém demonstra isso melhor que a própria Temple. Entendeu? É isso aí, gente. Ó, aqui, ó. Olha outra coisa da Temple aqui, ó. Temple terminou uma palestra recente dizendo: se pudesse estalar os dedos e deixar de ser autista, não faria, porque então não seria mais eu. O autismo é parte do que eu sou, e porque acredita que o autismo também possa ser associado a algo de valor, fica alarmada com a ideia de erradicá-lo. Ela escreveu isso no artigo em 1990. Ó. Adultos conscientes de seu autismo, seus pais ficam frequentemente irritados com esse distúrbio. Pode-se perguntar por que a natureza ou Deus criou condições tão horríveis quanto o autismo, a psicose maníaco-depressiva e a esquizofrenia. No entanto, se os genes que causaram essas condições fossem eliminadas, o preço a pagar poderia ser terrivelmente alto. É possível que pessoas com um pouco desses traços sejam mais criativas ou mesmo gênios. Se a ciência eliminasse esses genes, talvez todo mundo fosse tomado por contadores. Isso aí me remete ao caso do indivíduo que nasceu cego, entendeu? Que ele nasceu cego com todas as condições, aí tentaram fazer dele um vidente. Não ficou legal. Você é o que você é. Você é o que você é. Não existe nenhum indivíduo igual ao outro, entendeu? Eu sou o que sou, com as minhas manias, com os meus gostos, etc. Não quero me modificar. Assim, me remete também ao Laranja Mecânica. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que o sujeito é absolutamente antissocial, quase um criminoso, aí vem a sociedade e tenta modificá-lo para que ele fique um ser bonzinho. Não fica legal, entendeu? O indivíduo é o que é, ele foi montado na infância.
na infância, ali naqueles primeiros anos. Depois que cresceu, que ele está montado, ser modificado é muito difícil. Não acredite nisso que um indivíduo possa ser transformado, modificado na sua natureza. Muito difícil isso, muito quase impossível, entendeu? E os próprios relatos do Oliver Sacks nesse livro aqui, entendeu? Dão a plena certeza disso, beleza? Ó, gente, hoje eu falei um pouquinho, né? 45 minutos desse livro O Antropólogo em Marte, que é tirado de uma frase da Temple Grande, que ela diz que ela se sente uma antropóloga em Marte, entendeu? Nesse mundão nosso aqui, entendeu? Foi esse livro maravilhoso aqui. Ó, procure esse livro, tem em livraria, tem sebo, você vai comprar, vai ler, vai se divertir, vai aprender pra caramba muitas coisas, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, ó, Oliver Sacks, um antropólogo em Marte, beleza, gente? Obrigado, hein? Valeu, até a próxima. Tchau.